Agora quero falar, chamar aqui o cameraman, quero falar sobre a Constituição da República. Eu tenho aqui uma versão da Constituição da República, pode não ser atualizada, mas não faz mal nenhum, porque aquilo que vamos abordar é sempre o mesmo, só as partes básicas. E porquê isto? Por causa do seguinte, nós estamos num tempo em que toda a gente está contra os políticos. Não é só em Portugal, é quase em todos os países. Estamos até a assistir, cada vez mais, os povos de cada nação se estão a levantar contra os seus próprios políticos, em manifestações, e cada vez são maiores e mais violentas. Porquê? Porque os políticos são corruptos, são ladrões, do modo geral. Claro que há sempre pessoas honestas. E que nos têm roubado e enganado. E, portanto, quando o povo fala disso, realmente é razão. E o que se passa também é que acreditamos na democracia. E votávamos noutro partido na esperança que as coisas mudassem. Mas não mudavam. E tornámos a votar noutro e noutro e noutro. E as coisas não só não melhoravam, mas até pioravam. Chegámos ao ponto atual, né, de os governantes terem cortado salários básicos, né, mas a eles próprios se aumentavam substancialmente. E de darem a um funcionário público da Caixa Geral 40 mil euros por mês. Está a ver? E os deputados se aumentavam e com 4 anos se reformam para sempre com coisas chorudas. Ou seja, é uma imoralidade absolutamente total. Depois cortaram nas reformas. Uma pessoa trabalhou anos a acreditar que depois ia ter uma vida minimamente com dignidade e até isso tiraram. E, portanto, o povo está muito cansado, desiludido e muito aborrecido com essas pessoas, são os políticos. E muitos até já nem votam. Agora, o que eu quero ensinar a vocês é o seguinte: por mais razão que o povo tenha acerca dos políticos, os verdadeiros culpados não são os políticos, são os juízes. Os juízes é que são os grandes culpados disto. E os mais do topo da carreira sabem muito bem disto, foram eles que me ensinaram. E são eles que de propósito ensinam os mais novos nas universidades de que a Constituição não é bem assim, que não é preciso ler, que isto tal, de propósito. E já vai ver porquê. Mas os mais graduados sabem perfeitamente o que é que eu vou falar. E é esta a verdade que eles não gostam que se fale. E outros que são honestos têm medo de falar, porque os patrões deles os ameaçam. Se vais falar essa coisa, eu depois já não ficas com emprego. Então, estava eu a dizer que os grandes culpados são não os políticos, mas são os juízes. Porquê? Porque pela lei maior de todas, que é a Constituição, que é a lei que manda sobre todas as outras, que diz até que não só as leis, mas todos os atos do governo e entidades públicas todas têm que estar em sujeição a esta lei. Há muitas leis que não são válidas, meus irmãos. Há muitos atos públicos do governo que não têm validade nenhuma, porque são contrários ao que está aqui. E este é só o artigo 3 ou 4 que eu estou a mencionar. E quando se trata, por exemplo, de tribunais, você vai ver o que é que está a acontecer. Agora, para entender bem esta matéria, eu vou ensinar como é que um país funciona. É em tudo semelhante a uma empresa. Uma empresa tem, em termos legais, 3 órgãos: a Assembleia Geral, o Conselho de Administração e o Conselho Fiscal. A Assembleia Geral é os donos da empresa. Pode ser sócios, 1, 2, 3, 4 sócios, ou acionistas. Um acionista pode ter 10 ações, uma ação cada. Pronto. E, no caso de um país,
Os donos do país é o povo. E é aqui que começa o problema. Os governantes nunca nos tratam como os donos, mas como empregados. Os juízes nunca nos tratam como os donos, mas como empregados. Os próprios tribunais, pela lei da Constituição, diz que têm que fazer justiça em nome do povo. Mas você nunca vê eles defender o povo, mas sempre os corruptos. Portanto, está a ver? E diz que eles têm que, acima de tudo, garantir os direitos dos cidadãos. Os fundamentais. E eles nunca garantem nada. Depois, temos o Conselho de Administração. Numa empresa, os gerentes. São pessoas que podem ser donos da empresa também, ou podem ser contratados. Uma grande empresa, um banco, contrata gerentes e eles gerenciam a empresa a favor dos donos. E depois tem o Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal é um órgão muito importante que fiscaliza os atos do governo ou dos gestores. Voltando aqui ao Conselho de Administração, num governo, o Conselho de Administração é o governo. Num país é o governo. Nós elegemos o governo, elegemos os administradores. Mas eles têm que administrar a favor do povo. E o Conselho Fiscal de uma empresa é para fiscalizar os administradores para que eles não roubem os donos. Por exemplo, recentemente, não sei se foi há um ano ou assim, um acionista muito grande português, tinha muitas ações, portanto tinha muito peso dentro do banco, pôs o gerência em tribunal e ganhou, porque os gerentes emprestavam dinheiro aos amigalhaços e aos próprios filhos e roubaram dinheiro a ele. E falavam como se eles fossem os donos do banco, mas não eram. Eles eram empregados do banco. E depois até foram demitidos e estão sujeitos à justiça. Num país é a mesma coisa. Os gerentes, são os governantes, são nossos empregados. Por isso é que também chamavam funcionários públicos. A ver? Mas eles não nos tratam desse jeito. Tratam ao contrário. E põem as forças que eles têm, da polícia, dos impostos, etc., a trabalhar para eles e contra nós. Quem é que nos deve defender? São os juízes. Porque os juízes fazem parte daquilo que se podia dizer o Conselho Fiscal do país. Fiscalizar os atos dos governantes. Ora, há vários tribunais que servem para isso. E, de um modo geral, o tribunal é soberano para administrar a justiça em nome do povo, não em nome do governo. Logo aqui há crimes que nunca mais acabam. E diz que incumbe aos tribunais assegurar a defesa dos direitos legalmente protegidos dos cidadãos e reprimir, castigar a violação dos nossos direitos. E é isso que os juízes não fazem. Eles não nos defendem. Antes, pelo contrário, ajudam os opressores a nos oprimir a mais, como no tempo do meu avô. Vou dar um exemplo que toda a gente vai entender. O Tribunal de Contas é um tribunal que está instituído pela Constituição, até o artigo 214, que tem a função de fiscalizar a legalidade das despesas públicas. Fiscalizar. E de julgar, fazer julgamento das contas. E diz várias coisas, entre elas é efetivar a responsabilidade por infrações financeiras. Ou seja, o Tribunal de Contas tem que fiscalizar as contas do Estado. E se alguém usar mal as contas do Estado, ele, o Tribunal, tem que castigar esta pessoa. O que é que o Tribunal faz? Não faz nada disso. E quando foi questionado, disse mentiras. Absolutamente atroz. É impressionante como é que aquele homem, o diretor-geral, ou não sei como é que chama isso, disse mentiras. Não, nós só podemos dar pareceres. Não. Isso é para encobrir a verdade. Quando você ouve falar
que há derrapagens, isso é um termo para tapar o pecado deles. Mas, na verdade, são crimes. E eu vou explicar como é que funciona muito simples. Os deputados são, em termos legais, os nossos representantes do povo. Como somos muitos, donos, cada um de vocês é um dono, em ponto, portanto, uma ação, acionista, com uma ação, deste país todo. E como não podemos estar todos a fazer os trabalhos, né? Existe o governo que faz o seu trabalho de governar e depois tem os nossos representantes para ver que o governo faz o seu trabalho. Chama-se o Parlamento. E o Parlamento é obrigado pela lei a fazer aquilo que vocês ouvem sempre falar, que é do Orçamento de Estado. Significa que o governo sabe que vai receber tantos de impostos e, portanto, tem que gastar aquele dinheiro a favor do povo, para a saúde, para, enfim, tantas coisas. E, portanto, vai à aprovação do Parlamento, que são os nossos representantes, e diz isto sim, aquilo não, mais para aqui, mais para lá. Uma vez aprovado, o governo tem que executar aquilo. O que acontece? Acontece que, durante anos e anos, nunca o dinheiro chegava. Porquê? Porque eles, os parlamentares, às escondidas, cheios de truques e de notícias falsas e etc., arranjaram uma maneira muito, muito útil para eles. Fizeram público-privadas. Ou seja, até as câmaras hoje têm montes de públicas ou privadas. Ou seja, por exemplo, um departamento virou não do Estado, mas ficou público. Alguém é dono daquilo, é um amigalhaço de alguém, e se faltar dinheiro, o Estado é que tem que pôr. Então imagine, você tem um orçamento de, sei lá, 50 bilhões. Está tudo bem calculadinho. Só que ninguém lhe diz o que é que depois sai pela porta de trás. Porque são milhares de empresas públicas ou privadas que nunca dão lucro. Dão sempre prejuízo. Convenientemente. Porque, como elas são privadas, o privado gasta o dinheiro que quer, compra o que quer, vai buscar dinheiro ao banco, porque são eles mesmos que se emprestam eles próprios, e depois sobra para o Estado pagar. Daí as ditas derrapagens e o orçamento é retificado de bilhões. E depois o que é que eles fazem? Dizem que é preciso impostos. Estou a falar bem? Quem é que nos devia defender? Os juízes. O que é que eles fazem? Bico calado. Eles são corrompidos. São corruptos. São maus. Eles sabem muito bem o que eu estou a dizer, porque foram eles que me ensinaram. Mas eles também me ensinaram, os do topo, que nas universidades ensinam aos alunos para não saber a Constituição. Quão conveniente isto é. E outro me disse assim de caras: epá, eu não posso mais dar a cara porque senão eles prendem-me. Porque eu também fiz parte. Portanto, qual é a solução? É nós orarmos. Porque Deus vai responder. Substituir os juízes corruptos, substituir juízes que não prestam por juízes que são honestos, porque também os há. E já reparou que quando aquele juiz, não me lembro o nome dele, pôs o Sócrates no lugar que ele devia estar, toda a gente foi para bim, para babá, porquê? E o Sócrates agora e o Passos Coelho queriam fazer guerra e fizeram guerra aos juízes. Porquê? Porque eles querem continuar a mandar nos juízes. Mas nós vamos orar para que os juízes sejam aquilo que eles têm que ser, defensores do povo. Amém. Para os juízes mais novos, realmente você tem que ler a Constituição, porque eu, por experiência própria, que hoje não vou aqui falar, acho absurdo. Como é que os juízes mais novos não percebem nada da Constituição e se constituem como criminosos até? Juízes fazem crimes. E roubam direitos fundamentais ao cidadão. Mas isso tudo vai mudar, porque todos os domingos nós vamos orar para que tudo fique bem, no nome de Jesus. Vamos ficar de pé.
Você que está em direto conosco pode também orar, porque isso vai ser bom para todo o país. Ponha a mão no peito e diga: Senhor Deus, Deus Todo-Poderoso, nos céus e na terra, trazemos os nossos juízes diante da Tua presença, para que Tu, ó Deus, lhes dê arrependimento das más atitudes e dos maus atos, e que removas e substituas aqueles que não se querem arrepender, colocando juízes honestos, que realmente defendam a lei fundamental e que defendam por isso a nós, o povo, que somos realmente os donos verdadeiros. Amém, e amém, e amém. Aleluia!